Continuando esse vídeo, em 1 Pedro capítulo 4, verso 5, Pedro nos informa que haverá um dia de juízo. Diz que aqueles que blasfemam de vós, verso 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Cristo há de julgar os vivos e os mortos e está preparado para tal. Haverá um dia de juízo, e nesse juízo eterno, Jesus há de julgar os vivos e os mortos. Falando dos mortos, Pedro volta naquele assunto na descida de Cristo no Hades, porque por isso foi pregado o Evangelho. Pregado quer dizer anunciado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Quem está sendo julgado segundo os homens na carne é Cristo, e vive segundo Deus em espírito é Cristo, não é? Muita gente confunde aqui achando que foi dada uma segunda oportunidade aos mortos de arrependimento, por isso se pregou o Evangelho. Mas aqui está mencionando que Cristo, assim como ele há de julgar os vivos e os mortos, ele também pregou, ele anunciou a sua vitória aos espíritos em prisão, 1 Pedro 3,19, e agora diz, pregou aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, os mortos. Então ele está falando do julgamento, então para que não houvesse nenhuma desculpa, até os mortos ouviram o Evangelho de Cristo, julgados segundo os homens na carne, mas viver segundo Deus em espírito. Perante Deus, todos estão vivos. Jesus falou isso quando perguntaram da ressurreição. Assistam ao nosso programa em Mateus 22. Quando os fariseus perguntaram acerca da ressurreição, Jesus disse, errai, porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. E quanto à ressurreição, nunca lês que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, perante eles todos vivem. Os espíritos, todos os homens estão vivos perante Deus, ou vivos no sofrimento eterno, ou vivos na glória eterna. Mas Cristo há de julgar os vivos e os mortos. E por isso ele menciona que o Evangelho foi pregado até aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens, mas vivesse segundo Deus em espírito. E Pedro anuncia, verso 7, falando novamente da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 318 vezes fala da vinda de Cristo. Paulo fala da vinda de Cristo, Pedro fala da vinda de Cristo, o escritor aos Hebreus fala da vinda de Cristo, Tiago fala da vinda de Cristo, todos os escritores do Novo Testamento mencionam, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles mencionam a vida de Cristo, e já está próximo o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas estava próximo, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Muita gente acredita que esse verso, Pedro cria que o fim estava para os seus dias, principalmente depois da perseguição feroz que se iniciou pelo imperador Nero, queimando cristãos no seu jardim, passando cera nos seus corpos, metendo fogo. Então, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Então, há necessidade de nós estarmos vigilantes em oração, mas não é só vigilar, também tem que trabalhar. Pedro reconhece isso, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Note quantas vezes Pedro fala desse amor, como é importante. Capítulo 1, verso 22, ele fala do amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros. Capítulo 3, verso 8, ele fala que tenhamos o mesmo sentimento, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Agora, capítulo 4, verso 8, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros.
porque o amor cobrirá a multidão de pecados. A importância que o amor tem, o sangue de Jesus cobre, mas o amor também cobre uma multidão de pecados, o amor entranhável, o amor de Deus que nos amou. Sendo hospitaleiros, olha as recomendações práticas, não é só vigiar em oração, mas também trabalhar, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Novamente, Pedro fala que a murmuração deve ser tirada, né? No capítulo 2, verso 1, ele diz, deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. É o quinto ponto. Agora, verso 9, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Parece que havia alguns que, quando praticavam hospitalidade, murmuravam, porque talvez o outro ficava muito tempo, talvez o outro tinha um pouco abusado da hospitalidade e aí murmurava. Pedro diz, sendo hospitaleiro uns para com os outros, mas sem murmurações. A importância de ser hospitaleiro sem murmuração. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Nós recebemos dons de Deus e devemos administrar como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus tem múltiplas formas, não é? Nós devemos ser bons dispenseiros dessa graça de Deus. Diz que existe a graça salvadora. Os pentecostais pregavam de 3 graças: a graça salvadora, a graça santificadora e a graça para receber o batismo com o Espírito Santo. De qualquer forma, a graça de Deus tem múltiplas formas e ela se manifesta de muitas formas. Pedro, no início, na saudação, ele disse, graça e paz vos multiplique, capítulo 1, verso 2. E aqui ele está dizendo, cada um administre o dom que nós recebemos de Deus, como recebeu, como bons dispenseiros. Paulo também diz que os homens nos acham como dispenseiros de Deus, em 1 Coríntios capítulo 4, né? Dispenseiros do ministério, que os homens nos considerem como dispenseiros dos mistérios de Deus, os mistérios de Deus para nós. E aqui, dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus ocupa múltiplas formas por meio de nós, se manifesta de forma diferente em cada pessoa. Verso 11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Como é importante ministrar, falar, anunciar a palavra de Deus. Note que o falar aqui tá ligado com bom dispenseiro, né? Bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. E se alguém fale conforme, segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Tanto pregar, o que é o falar, quanto administrar, o governar, tudo deve ser feito de acordo com a graça de Deus. O falar segundo as palavras de Deus, o administrar segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Tudo que fazemos deve redundar ou deve resultar em glória por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Para todos sempre a glória e o poder pertence a Jesus. Toda a honra, todo o domínio, todo o louvor, toda a glória, toda a riqueza pertence a Deus. Portanto, quer o que nós façamos para Deus, quer nós trabalhemos, porque Pedro não reconhece só vigiar em oração. Tem gente que acha que é só orar e vigiar. Não. Pedro reconhece o trabalhar, o ser hospitaleiro, o falar segundo as palavras de Deus, o administrar segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém.
Esse amém, toda vez que você vê um amém, encerra uma sessão. Aqui Pedro encerra uma sessão, a sessão do padecer, do vigiar, do ser sóbrio, de ser hospitaleiro, sem murmuração. Tudo que fazemos, quer falamos segundo a palavra de Deus, quer administre segundo o poder de Deus. Tudo que fazemos deve redundar ou deve resultar na glória de Deus, para quem pertence a glória e o poder para sempre. Verso 12, abre-se uma nova sessão, depois do amém do verso 11, ele diz amados. Pedro trata os irmãos como amados. Ele já tinha falado de amor entranhável, né? Amar das entranhas, que viesse amor ardente. Agora, amados, não estranheis a ardente prova. Nós deveríamos amar ardentemente, mas as provas que também vêm são provas ardentes. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Novamente, Pedro volta a tocar no ponto das provas, das tribulações, e pede para que os seus leitores, o destinatário dessa carta, que depois nós vamos ver no capítulo 5, que pode ser os presbíteros a quem ele escreve, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se fosse coisa estranha vos acontecesse. Em outras palavras, isso acontece em todo mundo, não só em Roma, mas também estava acontecendo no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, em Bitínia, em todos os lugares a quem ele dirige, para que eles não estranhassem essa prova, porque como ele mesmo disse no capítulo 1, verso 7, Pedro diz que a nossa fé, não é? Que a prova da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro, que perece, é provada pelo fogo. As provas que vêm. Então não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se uma coisa estranha vos acontecesse. Então as provas fazem parte da vida cristã. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o crente, para vencer as provas, as ardentes provas, tem que ter bom ânimo. No momento mesmo, nós estamos passando por uma prova, essa quarentena, muita gente sem trabalhar, sem ganhar, muitas vezes a prova tem que passar por essa prova, não é? Não se deve estranhar essa prova, ela é parte da vida cristã. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. Naquela época a prova ainda era mais forte ainda, alguns tinham que pagar com sua vida, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Pedro mencionou padecer injustamente, sofrer por Cristo, que é uma bem-aventurança, não padecer como pecador, mas padecer como justo, que nos identifica com Cristo. E agora ele diz que nós somos participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação, novamente a palavra revelação, da sua glória vos regozijeis e alegreis. Toda prova, toda tribulação que o crente passa, virá um peso de glória. Na revelação de Jesus Cristo, nós vamos nos regozijar e alegrar, ainda que por um pouco de tempo passemos por tristeza, devemos nos alegrar, porque será grande o regozijo e a glória de nosso Senhor. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, a palavra vituperado vem de vitupério, quer dizer injúria, quer dizer alguém blasfemar, alguém nos ofender por causa de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Não é a bem-aventurança que Jesus diz? Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal
contra vós por causa do meu nome. Existe uma alegria nisso. E aí Jesus disse, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É parte da vida cristã sofrer aflição, sofrer vitupério, sofrer injúria, sofrer ofensas por amor a Cristo. Sois bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Todo vitupério, toda tribulação, toda injúria, toda injustiça que nós sofremos irá redundar em grande glória e regozijo. Portanto, nos alegremos, porque somos bem-aventurados e repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus repousa sobre as nossas aflições, as aflições de Cristo que nós passamos nessa terra. Essa terra, esse mundo não é um parque de diversões, mas sim um campo de batalha, onde nós podemos esperar aflições, angústias, tribulações que vamos passar enquanto na nossa peregrinação, enquanto estrangeiros e forasteiros nessa terra, como Pedro diz. Mas sois bem-aventurados, porque vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pedro vai falar de padecer novamente, 4,15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, porque se padecemos como homicida, ladrão, malfeitor, merecemos padecer, ou como se entremete em negócios alheios. Ninguém deve mexericar na vida dos outros, se meter em negócios alheios, que nenhum de vós padece dessa forma, mas se padece como cristão. O que quer dizer padece como cristão? Padece inocentemente, padece justamente, padece sem se merecer, padecer, não é? Pedro fala isso no capítulo 2, quando ele diz, porque é coisa, 2,19, porque é coisa agradável que alguém sofra por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Está vendo? Padecer injustamente é coisa agradável a Deus. Ele diz que dessa forma nós nos identificamos mais com Jesus. Depois no 3,17 ele fala, vou ler o 3,18, porque tendo uma boa consciência, para que naquilo que falem mal de vós, falem como malfeitores, e ficam confundidos o que blasfema o bom procedimento em Cristo. Verso 17 agora, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quiser, do que fazendo mal. Então note que ele falou no capítulo 2, verso 19, que padecer injustamente. Agora ele fala de padecer fazendo bem, se assim é a vontade de Deus. E agora no verso 4,16, mas se padece como cristão. Como é que o cristão padece? Injustamente. Padece fazendo bem. É assim que o cristão padece, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então o crente vai passando a luta, dando glória a Deus, não é? Tem até um corinho que diz isso, que o crente vai passando a luta, dando glória a Deus. Se padece, glorificando a Deus nessa parte. Nós vamos padecer como cristão, muitas vezes padecer injustamente, padecer fazendo bem, padecer como Cristo padeceu, nos identificamos com as aflições e os vitupérios de Cristo, as injúrias que Cristo passou por nós. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, diz Pedro, que será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Então, nós somos julgados, somos às vezes condenados injustamente, e o julgamento começa pela casa de Deus. Lembra que Pedro, o tema dele é julgar. Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Cristo foi e pregou os evangelhos aos mortos. E agora o julgamento começa pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E olha como se padece como cristão, verso 18.
E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? O ímpio e o pecador vai ter que aparecer no juízo, não é? O justo padece como cristão, sofre muitas vezes injustamente, padece fazendo o bem. E o julgamento começa assim pela casa de Deus. Qual será o fim dos desobedientes, do ímpio e do pecador? Portanto, também os que padecem, de novo a palavra padecer, sofrer, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Se padece como cristão fazendo o bem, mesmo que venha a morrer no padecer, como cristão, não é? Se encomenda a sua alma como ao fiel Criador, fazendo bem. Entregamos a alma ao Criador. A alma é o elemento representativo da pessoa humana. Ela é a sede da personalidade de cada ser humano. Nós não somos um corpo que temos uma alma. Na verdade, nós somos uma alma que vestimos um corpo. E quando padecemos, vamos entregar a nossa alma ao fiel Criador e vamos entregar fazendo o bem. Se padece como cristão, muitas vezes se padece injustamente, padece como cristão fazendo o bem. O tema dessa carta é isso. O padecer em Cristo resulta numa glória eterna, da qual nós vamos nos regozijar e nos alegrar. E se padecemos dessa forma, é que repousa o Espírito da glória de Deus em nós. Nos identifica com Cristo. Jesus é o nosso exemplo, que padeceu pelos pecadores uma vez. Que encorajamento! Pedro escreve para aqueles que estavam passando por perseguição. Muitos de nós não passamos essa perseguição tão terrível quanto padecia na época de Pedro, mas essa carta fala tremendamente com aqueles que padecem, com aqueles que talvez vivem em países onde o cristianismo é perseguido, onde tem que se reunir em igreja subterrânea, onde pastores são presos pela sua fé, sofrem pela sua fé, se padecem injustamente, se padecem fazendo bem. Então, isso certamente fala tremendamente com eles, mas nós podemos reconhecer que o padecer e o sofrer por amor a Cristo resulta em peso de glória para nós. Com isso, nós concluímos o capítulo de número 4. Esperamos que você tenha aprendido algo maravilhoso sobre o sofrimento, sobre o sofrer injustamente, sobre o sofrer fazendo o bem. Quem esteve convosco para mais esse programa, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue esse canal, mande para os seus parentes, amigos. Se esse vídeo tem falado com você, ajude-nos a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Esperamos estar ajudando você a entender melhor os temas de 1 Pedro, conhecer melhor essa epístola, versos difíceis, às vezes, de interpretação, que desperte em você o interesse por conhecer mais e mais a palavra do Eterno, a palavra de Deus. E que nós possamos sempre falar segundo as palavras de Deus, ouvindo a palavra de Deus e aumentando-nos a fé, a nossa perseverança em perseverarmos, em sermos cristãos. Deus te abençoe grandemente, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, o amor eterno de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito, o Espírito Santo, aquele que nos santifica, aquele que derrama sobre nós a virtude de glória, o Espírito da glória de Deus sobre cada um de nós. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém. Assista o próximo comentário, no capítulo 5, encerrando a carta de 1 Pedro, assim. Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.